Eu sou a professora Valdicleide, estou aqui mais uma vez no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. E hoje eu vou estar trabalhando com vocês o conteúdo verbos. Vamos aprender o que é verbo, a identificar esse verbo na frase de uma forma bem fácil, bem gostosa de aprender. Vamos lá? Bom, eu preparei para vocês alguns slides de uma forma bem prazerosa, bem colorido, para que vocês entendam bem direitinho o que é um verbo. Então, o nosso slide começa, a nossa imagem aqui aparece várias crianças com interrogações e vem a pergunta: o que é um verbo? Então, vamos aprender o que é um verbo. Geralmente se diz assim: verbo é uma ação. E está errado? Não. Realmente, verbo é uma ação. Mas nem sempre ele indica só uma ação. Vamos analisar essas imagens aqui agora. Eu tenho aqui jogar, eu tenho aqui comer e tenho ali uma imagem pular. Jogar. Jogar é um verbo e que traz a ideia de uma ação. Porque eu digo assim, ó, João joga bola. Quando eu digo João joga bola, qual é a ação que João está praticando? Jogando a bola. Daí, jogar é classificado nessa frase como um verbo. O verbo joga. João joga bola. Eu digo assim, André comeu hambúrguer. Quando eu digo assim, comeu, na frase, está classificado como um verbo, que é a ação. Qual é a ação que ele está praticando? Comer. Eu digo assim, Ana pula corda. Qual é o verbo dessa frase? Pula, que vem da ação de pular. Então, todos os verbos que são colocados aqui nessas imagens, eles estão trazendo a ideia de uma ação. Mas nem sempre ele traz a ideia de uma ação. Ele representa uma ação. Vamos lá. Ele pode indicar também um fenômeno da natureza e pode estar indicando um estado. Vamos analisar aqui direitinho. Quando é que o verbo na frase expressa um fenômeno da natureza? E aí eu coloquei aqui possíveis palavras. Chover, ventar, trovejar. Eu digo assim, hoje choveu bastante em Juazeiro. Qual o verbo nessa frase? Choveu. E esse choveu, aqui temos aqui, ó, chover, é um verbo que está indicando que é um fenômeno da natureza. Ele pode também estar indicando um estado. É, sou e estamos. Aqui que vem do verbo ser. Ser é um estado. Então, é, sou, estamos. Eu digo assim, eu sou uma professora maravilhosa. Quando eu digo assim, eu sou uma professora maravilhosa, esse sou é o verbo da frase que está indicando um estado. Aí vamos analisar agora esse quadro bem direitinho. Vocês já entenderam que verbo é uma palavra que representa na frase a ideia de ação, fenômeno da natureza e um estado. Mas tem algo que a gente precisa fazer uma análise bem direitinho, é que esse verbo, essa palavra que a gente está aprendendo a identificar na frase, ela varia, ou seja, ela se modifica na frase de acordo com o tempo, a pessoa e o número. Então, vamos analisar cada uma aí. Quando eu digo assim, tempo, a gente diz que o verbo, ele pode aparecer no presente, passado, que é o pretérito, e também o futuro. Então, vamos entender o que é esse tempo, o que é cada um. Presente é um fato que está acontecendo agora. Eu digo assim, eu estou ensinando. Então, estou é um verbo classificado no presente. Passado é um fato que já aconteceu. Eu digo assim, ontem tomei banho na chuva. Ontem lavei o cabelo. Esse lavei é um verbo que se encontra no tempo passado, porque é algo que eu já fiz. Futuro indica um fato que ainda vai acontecer. Eu digo assim, amanhã estarei com você. Então, esse estarei, ele está no futuro, porque é algo que ainda vai acontecer.
O verbo, ele varia de acordo com o tempo e de acordo com a pessoa. Aí nós temos primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. A gente tem primeira pessoa, eu, quanto ao número singular, aí já vai fazendo a relação, que quanto ao número a gente vai identificar, classificar singular e plural. Primeira pessoa, eu, do singular, eu, primeira pessoa. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, do singular. Quando a gente vai para o plural, nós temos nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural e eles, terceira pessoa do plural. E eu coloquei aí uma conjugação do verbo para a gente analisar um exemplo, estudar. Então, eu digo assim, eu está na primeira pessoa, o tempo é presente, daí eu conjuguei, eu estudo. O verbo é estudar. Mas aqui já ficou nós, primeira pessoa do plural, a conjugação verbal já muda. Então, eu estudo, nós estudamos. Daí que a gente não faz essa colocação nós estuda, nós estudamos. Porque o verbo, ele se modifica, ele sofre uma variação de acordo ao tempo, à pessoa e ao número. E aqui no próximo slide, eu trouxe para vocês um texto, um poema, titulado A Poesia é uma Pulga. E vamos ler aqui comigo rapidinho esse texto. Ele diz assim: a poesia é uma pulga, coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha. Faz zumbido de abelha, mexe, mexe, não se cansa. Nas palavras se balançam, fala, fala, não se cala. A poesia é uma pulga, de pular não tem receio. Adora pular na escola, só na hora do recreio. Aí observe que neste poema, algumas palavras estão escritas, foram digitadas na cor vermelha. Justamente eu coloquei assim para chamar a atenção dessas palavras, porque aqui justamente são as palavras classificadas como verbo. Aí vem aqui a primeira pergunta. Todos os verbos em vermelho neste poema está indicando o quê? Um estado, uma ação. Lá no início do vídeo, nós entendemos, a gente estudou que o verbo, ele pode estar transmitindo uma ideia de ação, estado e fenômeno da natureza. Nesse caso aqui, falar, balançar, pular, adorar, sair, fazer, mexer, ele está indicando o quê? Um fenômeno da natureza, uma ação ou um estado? Muito bem. Acertou quem respondeu ação. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz assim: no verso, a poesia é uma pulga. O verbo ser indica. Marque a resposta certa. Vamos lá. A poesia é uma pulga. Ó, o é aqui. O verbo ser indica um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza. Muito bem. Vamos à resposta. Acertou quem disse estado. Lá no início do vídeo é colocado que o verbo também pode indicar um estado. Próxima questão. Nós temos aqui, coloque um X na única alternativa em que a frase em que o verbo indica um fenômeno da natureza. Isso aqui é bem fácil, ó. Eu digo assim: a mãe cantou para o filho dormir. Letra B, eu vendi minha bicicleta. Letra C, o pintor quebrou o pincel quando terminava o quadro. E letra D, naquela noite escura trovejou muito. Em qual frase aí o verbo está indicando um fenômeno da natureza? Vamos ver a resposta? Letra B, naquela noite escura, trovejou. Olha o trovejou aqui, indicando o fenômeno da natureza. Trovejou muito. Próxima questão. E aí nós temos assim, encontre nas frases, temos aqui 3 frases. A gente vai identificar o verbo e vamos analisar em qual tempo verbal ele se encontra. Marcelo saiu de casa. Qual o verbo dessa frase? Saiu.
Ontem eu fui ao cinema. Qual o verbo dessa frase? Fui. Ela amarrava o bilhete numa pedra. Qual o verbo dessa frase? Amarrava. Então encontramos os verbos, né? Saiu, fui e amarrava. Esses verbos citados se encontram no tempo presente, passado ou futuro. Vamos analisar a resposta? Se encontram no tempo passado. Ela amarrava o bilhete. Esse bilhete já foi amarrado. Ontem eu fui ao cinema. Vamos para a próxima pergunta. E aí a nossa próxima pergunta é o seguinte. Tem aqui a frase, lá está o verbo, e vocês aí, juntamente comigo de casa, vai tentar conjugar esse verbo, completando a frase no tempo presente e no tempo passado. Então, o primeiro verbo é falar, e tem Marina, e lá está a verdade. Vamos conjugar primeiro no presente, fica Marina fala a verdade. No passado fica Marina falou a verdade. Então é por isso que a gente diz que o verbo ele varia, ele muda de acordo ao tempo, de acordo à pessoa e quanto ao número. Então, Marina fala, Marina falou no passado. A menina no sofá, sentar. Então no presente fica a menina senta no sofá, a menina sentou no sofá. Então, a gente vê aqui que o verbo, né, ele está obedecendo o quê? A menina, que é a pessoa, ela, senta no presente, sentou no passado. Os alunos no pátio, brincar. O verbo é brincar. No presente fica, os alunos brincam no parque. No passado, a gente já conjuga. Os alunos brincaram no pátio. Temos aqui nós, o verbo é atravessar a rua. Nós, no tempo presente fica, nós atravessamos, ó. Nós, primeira pessoa do plural. Nós atravessamos, nós no passado atravessávamos a rua. Aí vem aqui, elas, os brinquedos e o verbo guardar. Vamos ver como é que fica a conjugação. Elas guardam no presente os brinquedos e elas guardaram os brinquedos no passado. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos fazer aqui uma recapitulação dessa aula que foi dada. A gente entendeu que verbo nem sempre indica uma ação. Ele indica uma ação, ele indica um fenômeno da natureza e ele indica também um estado. E que esse verbo, ele varia de acordo ao tempo, presente, passado, futuro, a pessoa, primeira, segunda e terceira do singular e do plural, com relação ao número. Presente, um fato que está acontecendo agora. Passado, um fato que já aconteceu. Futuro, um fato que vai acontecer. E essa é a nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esse conteúdo chamado verbo. Educação nota 10.